Vamos lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus, eles sempre são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que o céu. Os seus caminhos e os seus pensamentos mais altos do que os seus próprios pensamentos. Busque em primeiro lugar sempre o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus ele está dando uma explicação muito clara para as pessoas que estavam preocupadas e ansiosas, pensando como é que vai ser o amanhã. Como que vamos fazer para lidar com o amanhã? Porque o amanhã ele sempre tomou conta da nossa vida. Como que nós vamos agir dessa forma? E Isaías ele dá no texto dizendo para nós que sempre nós vamos ter os nossos pensamentos, porém do Senhor será mais alto. Nós sempre vamos sentar no domingo à noite ou no começo do mês e vamos traçar um plano de como vai ser a nossa trajetória, do que fazer, do que não fazer, do que pode dar certo e do que não pode dar certo. Então a gente tenta desenhar como que vai ser a nossa vida a cada mês, a cada final de semana, a cada dia. A gente se programa, a gente se planeja e a gente vai escrevendo. E Deus sempre vai dando um recado para nós dizendo assim: vocês podem pensar, vocês podem planejar, vocês podem tentar fazer, porém eu sempre estarei um degrau acima. Eu sempre estarei conseguindo olhar de uma forma que vocês não conseguem ver. Eu sempre vou conseguir ver de uma forma mais ampla. Por mais que o desenho de vocês seja muito bonito, por mais que o desenho de vocês seja maravilhoso, o meu desenho sempre será melhor. A minha palavra sempre será a última e será aquela que trará, que provocará, que resultará, que vai expandir dentro de nós um alívio e uma paz. Diga aleluia por isso. E aí agora eu preciso estar muito sensível, porque ele está me chamando, principalmente nessa noite, ele está me atraindo para um projeto que eu ainda não vi. Ele está tentando colocar em mim um degrau que eu ainda não pulei, que eu ainda não saltei. Ele está me chamando para correr enquanto eu estava acostumado a andar. E nos meus planos, andar sempre deu certo. Nos meus planos, caminhar é o que resultou, é o que pagou as minhas contas, é o que me alimentou e é o que me trouxe sorrisos até aqui. Mas o Senhor tem nos motivado, nos ampliado e nos colocado em lugares que a gente não esperava. Tenho uma pergunta para você. Há 4 anos atrás você esperava estar aqui nesse momento? Acredito eu que não. Há 1 ano atrás você fazia projetos para ter a vida que você tem hoje? Acredito eu que não. Você projetava ter essa mulher maravilhosa, esse homem maravilhoso que está ao seu lado? Então foram projetos que talvez você não desenhou, mas o Senhor ele foi encaixando e enquadrando, e nós não conseguimos escapar dos planos de Deus. E agora eu tenho uma palavra para você dizendo que ainda que você tenta fugir, ainda que você tente escapar, ainda que você tente ir para um outro caminho, existe uma colheita preparada para você, e é uma colheita que você não plantou. Só que isso dá um choque, porque nós fomos acostumados e fomos ensinados a colher tudo aquilo que nós plantamos. Qual é a frase? Quem planta? Aí eu faço uma pergunta para você: o quão bom você foi para merecer a salvação? O quão amoroso você foi para receber o perdão de Deus? O quão capaz, o quão santo você conseguiu atingir para receber a graça? Então essa palavra é muito para algumas pessoas que querem buscar um senso de justiça, que não querem perdoar, que não querem viver em comunhão, porque você tem o hábito e o costume de olhar para o lado e falar: ele não merece, ou ele não é capaz, ou ela não merece, ou ele não é capaz. E aí vem o Senhor para nos confundir nessa noite e nos mostrar que, na verdade, ninguém é capaz, e na verdade, ninguém merece, mas todos vão ter uma boa colheita, porque ele é bom. Diga aleluia. Eu os enviei para que vocês, aquilo que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram e vão usufruir desse trabalho deles. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. O texto diz que Jesus nos enviou, e vamos ter uma colheita daquilo que nós não plantamos. Pessoas tiveram um grande trabalho árduo, porém quem vai usufruir somos nós. Isso é graça. Isso é amor, isso é gratidão, isso é constrangimento. E aqui eu começo a ver o evangelho. E eu preciso tirar de dentro de mim essa sensação de: ela não merece, ele não merece, ela não faz por onde, ele não fez por onde, isso não deveria estar acontecendo. E eu começo a tirar de mim as rejeições e paro de olhar para a minha capacidade. Porque quando eu olho para a minha capacidade, eu consigo medir até onde eu vou chegar. E o que o Senhor quer da gente
é que nós vamos deixar de lado a nossa visão e o nosso medidor capacitativo para as coisas. Porque se toda vez, queridos, eu medir as coisas com esses olhos, eu vou chegar em lugares limitados. Agora, se eu conseguir olhar com esses olhos, eu vou entender que tem uma colheita preparada para mim, e essa colheita não veio do meu trabalho, essa colheita veio de um outro trabalhador, chamado Jesus. Diga aleluia por isso. Um plano de graça, eu preciso decidir se eu vou viver nessa graça. Eu preciso decidir se eu vou usufruir dessa graça. Eu preciso colocar os pés aonde não tem chão. Eu preciso começar a olhar para uma chuva quando ainda não se formou uma nuvem. Eu preciso começar a perdoar quando ainda não é merecedor do perdão. Eu preciso estender a mão quando ainda não foi pedido socorro. Sempre estamos acostumados a fazer coisas no sentido de ação e reação. Isso está totalmente errado. Isso não é evangelho. O evangelho, a gente começa a dar passos mesmo sem os pés. Começamos a enxergar mesmo sem os olhos. Começamos a ouvir mesmo sem os ouvidos. Começamos a tocar em coisas mesmo sem as mãos. Eu começo a viver uma vida que ainda não é tocável, mas é visível aos olhos de Deus. É uma colheita que está pronta. Você consegue imaginar um banquete? Alguém já almoçou na casa da mãe no domingo? E sempre antes de você ir lá almoçar, ela manda mensagem avisando, tá pronta, vem pra cá, há um banquete. E é muito legal porque você já vai para aquele lugar feliz. Você já vai para aquele lugar empolgado. Você já vai para aquele lugar motivado. Você já vai para aquele lugar que você sabe que vai ter uma boa recepção. Você já vai para aquele lugar sabendo que tem coisas boas te esperando lá. Viver o evangelho é justamente isso. É não ter o medo da segunda-feira e começar a ver que amanhã será um dia maravilhoso. Diga graças a Deus. Tocou na segunda-feira, a igreja reage. Diga aleluia por isso. O evangelho é isso. É eu ter a percepção que quando eu vier para a igreja, o irmãozinho chato, o irmãozinho implicante, o irmãozinho encrencreiro, o irmãozinho cri-cri, vai estar um pouco melhor. O evangelho é isso. É eu ter a percepção que eu vou sair daqui, desse lugar, vou ir para minha casa, e aquele que eu não falava, por algum milagre, por algum motivo, nós vamos conseguir ter uma conversa. O evangelho é isso, para alguém que é autônomo, é ter a esperança de que amanhã, no estabelecimento dele, vai chegar alguém. O evangelho é isso, é olhar para o meu casamento, e ainda que ele não esteja no estágio de perfeição, eu vou começar a colher algo que eu ainda não plantei. Eu ainda não plantei amor na vida daquela mulher, eu ainda não plantei amor da forma devida naquele homem, mas eu vou começar a ter uma colheita disso. E aí é impossível você não ser tocado ou constrangido em amor. E aí você começa a se despedaçar dentro de você e começa a se voltar para Jesus dizendo: Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço esse cargo, eu não sou capaz para estar nesse cargo, eu não tenho treinamento suficiente para isso. E aí essa palavra também entra no seu coração, que tem olhado para o Senhor e falado: Senhor, está pesado, tem muitas coisas nas minhas costas, está difícil. O evangelho é isso, é a gente começar a receber uma força que não vem de igreja, que não vem de religião, que não vem de votos, que não vem de amigos, que não vem de colegas, mas vem de uma colheita que um trabalhador já plantou, já trabalhou para nós. Porque todas as vezes que o Senhor me coloca em uma situação que eu não sou capaz de resolver, aí o negócio fica bonito. Porque aí eu choro, eu fico preocupado, eu coloco a mão na cabeça, mas no fim das contas, sempre dá certo. E aí eu tenho uma percepção totalmente diferente do que é dar certo. Porque às vezes o que você desenhou, o que era dar certo para o Senhor, era justamente dar errado para que o plano dele viesse dar certo. Mas aí precisa ter maturidade entre nós. Precisa ter uma evolução espiritual entre nós. E começar a aceitar que o nosso desenho é o desenho feio. Que o nosso desenho é o desenho errado. Que o nosso desenho é como se fosse de alguém que está pretendendo entrar numa faculdade de arquitetura ou de design e não sabe desenhar. E tem um arquiteto no escritório profissional há mais de 5 mil anos, há mais de 10 mil anos, há mais de 100 mil anos, há mais de 1 bilhão de anos-luz, que já tinha desenhado um projeto para mim e para você. E aí eu começo a ver agora que as injustiças da vida que passamos, as injustiças da vida que enfrentamos,
Foram desenhos errados de homens, porém com um plano perfeito de Deus lá no final. Eu espero muito que nessa noite o Senhor possa te mostrar o final das coisas, porque o texto diz que o final é sempre melhor que o começo. Tem um outro ponto: você ver o final não significa que você não vai viver o todo. Imagina um atleta, ele vai entrar numa corrida, só que essa corrida está comprada. Ele sabe que ele vai ganhar no final, e ele não vai ganhar porque ele treinou muito, ele não vai ganhar porque ele correu muito, ele não vai ganhar porque ele é bom, ele vai ganhar porque a corrida já está comprada. Percebe que o sangue de Jesus comprou para nós? E você no meio do caminho desesperado, pensando, não vou chegar, não vou conseguir, não vai dar, não é para mim. As suas forças vão sumindo agora. E eu quero que você mentalize uma corrida comprada, mas que você precisa se esforçar, porque você está dentro do jogo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a tudo isso aqui. Mas estamos aqui, então nós vamos jogar o jogo. Porém a corrida está comprada. Isso tira um peso das minhas costas. Isso me dá um alívio, porque eu já consigo ver o final. E se eu vejo o final, eu consigo viver tudo isso. Eu consigo passar por tudo isso. Eu vou ter uma colheita do trabalho de outro. Vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo. Vocês vieram a usufruir desse trabalho. Repita comigo, isso é graça. A sua demonstração de crer, a sua demonstração de acreditar nessa corrida comprada, ela não pode só ser em palavras. Evangelho não é sobre palavras bonitas. Isso é filosofia, isso é poema. Evangelho sempre será sobre ações, sobre atitudes, sobre demonstrações de amor. As pessoas estão lá fora, desesperadas, presas em medicamentos, presas em consultas médicas, presas em depressão, presas em drogas, em vícios, buscando qualquer escape possível, porque elas não conseguem ver o final da corrida. E você está recebendo uma palavra nessa noite que você está podendo visualizar o final desse problema. Você tem noção do quanto as pessoas pagariam se elas pudessem ver um mês à frente? Você tem noção disso? E o Senhor, por graça, por misericórdia, está nos ensinando nessa noite qual será o final de todas as coisas. Toda vez que eu olhar para essa igreja, eu não posso olhar o começo, o meio dela. Eu preciso visualizar o final dela. E no final está escrito que nós vencemos. E não vencemos porque somos bons. Não vencemos porque temos um louvor legal, não vencemos porque somos bons pregadores, não vencemos porque nos esforçamos, nos vencemos porque já está comprado. Já foi plantado, então o nosso papel é só usufruir. Aproveita a viagem, esse ingresso foi dado de graça. Aproveita, não fica preocupado como irá pagar. Não fica preocupado como irá receber o perdão dele. Esquece isso. Você precisa agora usufruir. Não fica preocupado como você irá perdoar. Esquece isso. O que você precisa agora é usufruir. Não fica preocupado como ele ou como ela vai mudar. Esquece isso. Você precisa usufruir, porque os seus planos não são o dele. E o dele sempre será mais alto, maiores, mais belo, com mais cor, com mais tinta, de uma forma mais clara, mais explicativa. Então não tenha medo. Não pense, poxa, o Senhor está me levando para esse caminho. Está me atraindo para isso. Não tenha medo. Na verdade, Ele só está te dando um trailer. E o trailer te dava uma grande expectativa. Nessa noite, você está recebendo uma palavra que é apenas um trailer. Só para criar dentro de você uma grande expectativa de algo maravilhoso que você vai viver. Que Deus abençoe muito vocês. Que essa palavra exploda dentro do seu coração. Que isso tome força. Que isso cresça, 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 cresça. Que você fique grande. Que você tome uma força que você não possa nem conter dentro de você. Porque o evangelho é isso. É sobre coisas que a gente não pode conter dentro da gente ao ponto de a gente transbordar. Que o seu eu seja despedaçado, que o seu eu seja quebrado. E cara, eu vou orar a Deus para que situações aconteçam. Situações aconteçam para que o seu eu seja destruído. Não adianta orar a Deus, destrua o meu eu. Ele vai te dar uma situação para esse eu ser destruído. Não adianta falar, Deus, eu quero ter muita fé, eu quero acreditar. Ele vai te dar uma situação para você ter fé e acreditar. Deus, eu quero ver a mudança. Ele vai te dar uma situação para a mudança acontecer. Amém? Então vamos aplaudir esse Jesus que é maravilhoso.